Olá, povo brasileiro, povo de outras nações, um bom dia, um bom final de semana para vocês e um bom mês de outubro, né? Um mês de guerra no Brasil, né? Eu quero primeiro me apresentar para vocês. Eu me chamo Carmen Otaguiri e eu moro aqui no Japão, no estado de Okayama, na cidade de Takahashi. E eu venho deixar para vocês uma mensagem, né? Que eu sei que não é, talvez, do interesse de muitos, mas para muitos, sim, é o interesse, né? Quero dar meu apoio, quero dar minha opinião nesse vídeo, né? Eu espero que esse vídeo alcance o máximo número de pessoas, né? E peço que vocês compartilhem aí, né? É uma mensagem do fundo do coração. E eu confesso de todo o meu coração que eu sinto muita saudade da minha terra, do meu país, do meu Brasil, né? No Brasil eu sou do estado do Pará, sou do norte, né? E valorizo muito o meu povo, minha gente. E gostaria de mandar, em primeiro lugar, meu forte abraço também, né? Para todos os brasileiros, né? Tanto aqui como em outros países, né, que estão espalhados aí de mundo afora, né? E a minha opinião, meus amados, é sobre a educação, né? Quando você ganha conhecimento, sabedoria, quando você estuda, né? Quando você chega um certo limite, né? Um certo padrão de educação, a sua vida não é a mesma. A pobreza, ela é mais triste quando ela se torna na educação. Se você é pobre na falta de sabedoria, você é pobre em tudo. Agora, quando você é rico na sabedoria, você é rico em tudo, porque a sabedoria, ela é uma das riquezas que Salomão desejou para a vida dele. Quando Deus perguntou para ele assim: o que é que tu queres que eu te faça? Ele disse que o Senhor me dê a sabedoria. Ele disse: tu pediu tudo, né? Porque a sabedoria, ela é uma coisa que ela alcança, acho que até a eternidade, a glória, né? Porque a sabedoria, ela é uma coisa que envolve muito na nossa mente, na nossa influência, no conhecimento, em tudo, né? A sabedoria é tudo. E eu vejo aqui que uma coisa que o inimigo tem feito muito na nossa vida é roubar a nossa integridade da sabedoria, né? Quando você não é sábio, você fala o que quer, você fala o que fala, você fala por, sabe, o que vem na sua cabeça, né? Você imita os outros. Mas a sabedoria, ela é uma coisa pessoal, é uma coisa muito importante na nossa vida. E eu quero fazer aqui, né, a minha indignação mais são com os educadores. Porque se você passa uma educação errada, você está passando uma destruição, né? E o meu questionamento aqui, né, é mais assim com os professores que ensinam o evangelho, que são os padres, os pastores, né? Porque eles ensinam uma teoria muito errada. Eu acredito que a palavra de Deus, ela é um livro de sabedoria. A Bíblia, ela já diz, né? Uma biblioteca com 66 livros nela e que trazem um profundo conhecimento. Eu não tive a oportunidade de ser uma médica, de ser uma pós-graduada em nenhuma área da minha vida. Mas a palavra de Deus foi a única coisa que me levou a uma profundidade de conhecimentos. Eu li muito a Bíblia, né? E eu vejo que durante o meu conhecimento, tive, gente,
um pastor, né, um professor que pudesse me ajudar. E eu lutei muito para chegar até onde eu cheguei. Hoje eu posso me considerar uma pós-graduada em todas as áreas da minha vida, né? E foi a vida que me ensinou, e eu buscando com muita dificuldade, como um passarinho busca o seu próprio alimento. E então eu fico imaginando, né, que a responsabilidade dos pastores é muito grande com a educação da igreja, né? Não é à toa que Deus colocou pastores para conduzir as ovelhas, né? E a minha indignação aqui é que existe pastor que fala: ah, irmão, vem orar. Irmão, olha, essa semana a igreja está convocada para fazer um jejum. Essa semana eu convido a todos para estar participando da conversão, que vai ter um show de conversão. Aí quando você vai lá, ele diz: olha, abra a sua palavra de Deus, né? Lá no livro de Gênesis. Lá abra a palavra de Deus, lá no livro de Apocalipse. Aí o outro irmãozinho que está, outra ovelhinha que está aqui do lado, fica assim, ó, procurando a Bíblia. Meu Deus, onde que é? Mas onde foi? Quando a pessoa está procurando aqui a palavra de Deus, né? O pastor já está terminando a leitura do texto que ele falou. Eu acho isso uma ignorância de um pastor. Porque, na verdade, o pastor ele não veio para pregar o evangelho dessa forma, né? O pastor ele veio para amar as suas ovelhas. Ele veio para ensinar as suas ovelhas. Ele veio para ajudar ela a caminhar, né? Quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Quem dá o conhecimento, a sabedoria, é o Espírito Santo de Deus. Mas a nossa obrigação é cuidá-lo. Eu acho isso impressionante, gente, como que os pastores conseguem conduzir ovelhas dessa maneira. Na verdade, o inimigo, ele está operando mais dentro das igrejas do que lá fora. Eu acho incrível isso, porque quando você entra numa situação que nem está o Brasil agora, né? Entre Lula e Bolsonaro e aquela coisa toda, e o pessoal vota no Lula e outro vota no Bolsonaro, que o Bolsonaro é bom, que o Lula é bom, que o Lula é ruim, que o Lula é um ladrão, que o Lula é isso. Gente, eu fico observando, né, quem realmente é o errado. E o errado não está, né? O errado não é nem Lula e nem Bolsonaro, nem o povo. Os responsáveis são aqueles que levam o Evangelho de Deus, são aqueles que pregam a palavra de Deus. Se você for ler a palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo, ele veio, né, com o dom do ministério de pregar o Evangelho de Deus, e ele matou muitos crentes. Foi. Você for ver lá em Atos dos Apóstolos, porque quem escreveu Atos dos Apóstolos foi Lucas, e Lucas era um médico, né? Então, quando o apóstolo Paulo narra a sua história em Atos dos Apóstolos, ele foi um perseguidor do evangelho. O único corajoso que levou a palavra para ele foi Estevão, e ele foi morto, né? Então eu vejo, gente, que o Lula ele pode ser o que ele for na vida, mas Deus o fez assim. Deus o criou para esses dias, para esse tempo, né? Aí eu pergunto, quem foi que já chegou, qual foi dos pastores que já chegou com Lula e disse assim: Lula, olha, é o seguinte, teu sonho é governar uma nação, o teu desejo é governar uma nação, mas, meu amigo, eu quero, em primeiro lugar, que você saiba que Deus te ama. O presidente de toda a criação foi Deus, e Ele te ama. Ele te fez no ventre da tua mãe antes que você foi fundado, antes que você sonhou, antes que a sua mãe sonhou. Então, quando você prega,
né, o evangelho com amor, com paciência, quem salva é o Espírito Santo. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Então eu vejo que talvez o Lula sim já tenha visto, né, falar muito do Evangelho de Deus. Mas se você perguntar para ele, Lula, o que é que está escrito, né, lá no livro de Crônica, no capítulo 7, versículo 14. Será que ele, como presidente da República, será que ele sabe o que está escrito lá? Bom, eu não sei se ele sabe. Ele, como presidente, talvez ele tenha dado umas bisunhadas, né, lá na Bíblia. Talvez ele até saiba. E tudo que ele tiver de ignorância cabe àqueles que conhecem a verdade e não levaram para ele a palavra de Deus. Então, eu não sou contra o governo dele. Não, de forma nenhuma. Mas eu sou contra, né, o que ele pode fazer no governo com a sabedoria que ele tem. Porque se ele não tiver sabedoria para governar uma nação, ele vai dar conta diante de Deus. E Deus vai tratar com ele, como tratou com Faraó, como tratou com Nabucodonosor. Entendeu? Então, minha gente, o povo perece por não conhecer a verdade de Deus, né? Eu falo com a sinceridade que eu vou votar em Bolsonaro. Não porque eu amo Bolsonaro, porque por 3 razões eu vou votar nele. Porque ainda que ele não conheça o Evangelho de Deus, ainda que ele não conheça, mas ele defende 3 coisas que Deus prevaleceu na terra, que é a fé, a família e a sua pátria, a sua terra. Então, se ele apoia essas 3 coisas, ele conquistou o meu voto. Porque eu sei que ele vai preservar isso aí. Mesmo ele não tendo conhecimento da palavra de Deus, mesmo ele não sabendo o que significa esse chamado. Bom, se Deus o chamou, se foi Deus realmente que o chamou para esse tempo, para ele poder mudar a história de muitos brasileiros, ele vai ser presidente, eu querendo ou não querendo. Que a Bíblia não pode mentir e Deus não é mentiroso. A Bíblia diz que ele não é homem para que se minta e nem filho do homem para que se arrependa. Deus, ele é o Deus das nações. Ele é o Deus da terra e ele é o Deus dos planetas. Foi ele que criou todas as coisas com o poder da sua palavra. Lá em Gênesis, no capítulo 1, ele conversa com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Quantos anos se passou do Antigo Testamento até o Novo Testamento? Eu não sei nem contar, foram bilhões de anos para que Jesus Cristo pudesse reinar naquela época. Então, pelos cálculos, né, daquilo que eu leio na palavra, nós temos 2023 anos que já aconteceu tantas coisas e nós ainda estamos aqui discutindo o assunto, né? Muitos já morreram, né? Outros já nasceram, né? As religiões estão aí, os Deus é burro, Deus isso, Deus aquilo, mas a Bíblia diz que nada vai ficar oculto, tudo vai ser revelado. Então, eu quero passar uma mensagem aos pastores. Se realmente vocês são servos de Deus, se realmente vocês têm esse conhecimento da palavra de Deus, ensine o evangelho de acordo com como ele tem que ser ensinado. Primeiro, você ensina o que significa a palavra Bíblia para os seus fiéis, para as suas ovelhas. Ensine isso daí, porque a Bíblia significa biblioteca. Biblioteca é onde você guarda todos os seus livros. É uma casa onde se guarda os livros. Biblioteca significa isso. E dentro desse livro são 66 livros que tem lá dentro, com suas histórias.
Então, se os 66 livros estão lá na Bíblia, por que que ela se tornou 66 livros dentro de um livro só? Para que fosse fácil para a humanidade ter em suas mãos. Porque imagina você se uma biblioteca com esses 66 livros, com essas histórias, tivesse, por exemplo, aqui no continente da Ásia. Como é que o povo da América podia chegar aqui no continente da Ásia para poder pegar um livro chamado Gênesis, que é um dos livros pentateucos da palavra, né, nos livros históricos. Como é que ele ia fazer para levar lá? Para vir aqui, se esse livro fosse um livro oficial e tivesse aqui a biblioteca. O povo nem aqui do lado mesmo, onde a gente vive na Ásia, o povo ia ter dificuldade de vir nessa biblioteca aqui para pegar. Mas Deus, ele fez assim. O mundo, a geração, né, foi reduzido num livro só. Essa biblioteca se tornou um livro, só um livro, com todos esses dentro, onde a humanidade pudesse conhecer. E ele diz: tudo passará, menos as minhas palavras. Eu sou o ôfago e o ômega, o princípio e o fim. Pronto, acabou. Então, meus pastores, eu quero aqui deixar a minha palavra de depoimento a vocês. Valorize aquilo que vocês têm na mão de vocês, porque caso contrário, vocês vão dar conta da responsabilidade. Tem muitos pastores aí que estão, de paletó, gravata, todo bonitinho. Abre a sua palavra de Deus no livro de Malaquias e leia o que está escrito aqui no primeiro, que você já sabe. Então isso é interesse seu. Na verdade, você é um esquerdista e não sabe. E se sabe, não assume. Entendeu? Aqui não, eu não estou discutindo aqui assunto nem de Bolsonaro e nem de Lula, porque na verdade eles são até inocentes. Entendeu? Cabe a Deus escolher botar lá no poder quem Ele quer, porque Ele sabe como faz as coisas. Quando Ele deu o ministério na mão de Moisés, Moisés viu a terra prometida, mas ele não entrou. Ele viu. Por quê? Por causa da desobediência. Imagine Moisés, que lutou pelo povo de Israel. Imagine ele que conheceu a Deus, falou com Deus, teve um maior relacionamento com Deus. Mas por causa da rebeldia dele, por causa de um erro que ele cometeu, ele não entrou na terra prometida, porque Deus, ele é assim, ele punha até o justo. Imagine o injusto. A Bíblia diz que foi ele que endureceu o coração de Faraó. Imagine o meu e o seu. Então, pastores, eu quero aqui todos os pastores que ouvirem esse vídeo meu aqui. Eu quero deixar aqui a minha alerta, a minha repugnação. Entendeu? Tem pastores pedófilos, tem pastores que estão adulterando dentro das igrejas, tem pastores que o coração está lá no inferno. Não está na igreja, não está no Senhor. E a responsabilidade é sua, viu, pastor? Quantas vezes que as suas ovelhas saiu do seu pasto e você nunca ligou e você nunca perguntou: fulano tá bem? Não. Por que será que você nunca ligou, você sendo um pastor? Se meu filho desaparecer de casa, eu como mãe, eu sempre ligo: oi filho, como é que você tá? Como é que tá a sua família? Como é que tá meus netos? Vocês estão todos bem de saúde? Que tiver acontecendo alguma coisa, me falem. Os pastores têm a coragem de perguntar isso para as ovelhas? Oi, e a irmã? Eu estou vendo aqui que a irmã Maria não está aqui. O que aconteceu com ela, irmão? Olha, vamos atrás da irmã Maria, vamos fazer uma visita a ela. Não faz. Mas quando a congregação está lá, ele fala: olha, a igreja está convocada para orar, se a igreja não sabe nem o que é orar. A igreja está convocada para fazer um jejum, a igreja não sabe nem. A igreja está lá, morrendo na depressão. A igreja está lá morrendo porque está num casamento destruído. A igreja está morrendo porque a igreja está numa dívida e não pode pagar. A igreja está morrendo porque a igreja está numa confusão, uma contenda na família que não sabe o que fazer. A responsabilidade, pastor, é sua.
A responsabilidade de ensinar o evangelho, preparar pessoas para ajudar o seu ministério é sua. Nós obedecemos às leis, sim, porque a Bíblia, a própria palavra de Deus fala que Deus constituiu os ministérios, as leis, para que fosse cumprida. Mas a responsabilidade maior é sua, pastor. A responsabilidade maior é sua, pastor. Eu não digo nem padres aqui. Eu não digo nem outros tipos de religião, mas é sua, pastor. Você, eu estou falando com você que é pastor evangélico, que é pastor de igrejas evangélicas. A responsabilidade é sua. Eu sei o que eu já sofri no ministério. Eu sei como eu fui humilhada em ministério. Mas eu pedi misericórdia de Deus. Eu disse, Deus, ainda que o teu pai e a tua mãe te desamparar, eu, teu Deus, jamais te desampararei. Senhor, eu quero teu amparo agora, porque eu não tenho nem mãe nem pai. Me ajuda. E o Senhor me levou a um conhecimento tal. E hoje eu estou aqui falando para você. Viu, pastor? Seja pastor de ovelha. E não venha criar bodes. E não venha dizer que o Lula não presta. Que o Lula é um safado. Que o Lula é um idiota. Que o Lula é um ladrão. Sabe por quê? Será que você já falou de Jesus para ele? Será que você já mandou uma mensagem para ele dizendo, Lula, Jesus te ama. Jesus te ama tanto que entregou a vida dele por você na cruz do Calvário. Será que você já foi digno de falar isso? E se você falou, diga aí o dia, a hora, o momento que você teve encontro com ele e falou. Eu quero dizer para você, a todos vocês da esquerda, meu nome é Carmen Justiniano Odaguirre. Deus me deu o poder de eu falar várias línguas. Deus me deu o poder de edificar várias nações. Deus me deu o poder de ter muitas pessoas na minha casa e eu ensinando o evangelho, sem eu saber de nada. E o meu prazer é amar o meu Deus sobre todas as coisas. Para mim, se tiver o alimento, eu agradeço. Se não tiver, eu agradeço da mesma forma. Porque eu sirvo um governador dos governadores, um juiz dos juízes, um Deus dos deuses, um pai dos pais. Um Deus que fez todas as coisas, que sobre a mão dele está todo o poder, todo o reino. E eu quero deixar o meu abraço aqui a cada um de vocês que verem esse vídeo. E repasse. Para que a nação não se perca. Eu quero fazer a minha indignação aqui. Eu quero dar minha opinião aos pastores das igrejas evangélicas do Brasil e do mundo. Amém? Fique com Deus. E que Deus abençoe a cada um de nós. E que tenha misericórdia dos dias de hoje. E daquele povo que tem um coração puro e verdadeiro e que estão dispostos a levar o evangelho de Deus. E é por isso que a igreja vai ser perseguida, porque o diabo não está brincando não, viu? O diabo, ele quer exterminar. O anticristo está tomando posse do seu lugar. Não sei se é hoje, se é amanhã, se é depois, só Deus sabe o dia e a hora. A ordem mundial está vindo e o Brasil já está sendo convidado a aceitá-la, a aceitá-lo. E é por essa razão que eu vou votar no Bolsonaro, porque eu ainda quero que muitos conheçam o amor de Jesus através do seu governo, porque as religiões, como se diz entre parênteses, ainda está tendo domínio sobre o Brasil. O Brasil é um dos países que mais ora. Mesmo com pessoas na igreja que se mataram. Eu conheço irmãs dentro da igreja que se enforcaram.
Sabe por quê? Porque não tiveram um pastor. Entendeu? Elas não tiveram pastor. Eu conheço pessoas que se suicidaram porque não tiveram pastor. E o diabo não está brincando, não, de crente. O diabo não está brincando de crente. Na verdade, o diabo está dentro das igrejas evangélicas, operando. E as coitadinhas das ovelhas, ó, caminhando, procurando um Deus a quem servir, a um Deus a que socorre. Mas o nosso Deus, ele é fiel e verdadeiro, ele conhece teu coração. Ele sabe da tua aflição, ele conhece, porque foi ele mesmo que fez todas as coisas. Então, louvado seja o nome do Rei dos Reis, louvado seja o nome do Rei da Glória, do Álfago, do Ômega, do princípio e do fim. E que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todas a nação da terra, em nome de Jesus. Um beijo. Eu não sou nada, gente, eu não sou pastora, eu não sou missionária, eu não tenho nenhum cargo de igreja, simplesmente eu leio a palavra de Deus. Não sou credenciada a nada, o meu Jesus, ele mesmo, o próprio Deus, ele me deu um ministério, que foi o ministério de evangelismo, que é isso que eu faço, pregar para todo mundo. Através do conhecimento que eu ganhei na palavra de Deus, lendo sozinha nos montes a palavra de Deus e pedindo sabedoria do próprio Deus. Foi assim que eu aprendi o evangelho. Amém, meus amores, meus amados, que esse vídeo alcance um número máximo de pessoas, né? E é por essa razão, gente, que eu vou colocar mais um pontinho aqui e dizer que vou votar no Bolsonaro para que a democracia continue na terra, dando oportunidade àqueles que estão sofrendo. Amém? Beijo. Beijo a cada um de vocês e que o Senhor abençoe grandemente. Se você quiser o meu endereço, né? Eu tenho um canal no YouTube que eu não falo de religião, né? Eu não falo de nada, eu falo do meu cotidiano, do dia a dia, eu falo das coisas que eu vivo no meu particular, né? Eu falo das coisas boas, falo com os amigos, né? E é isso, gente, né? Mas eu prego a palavra de Deus aonde quer que eu vá, no supermercado, na loja, na fábrica onde eu trabalho, em todos os lugares que eu tiver, até mesmo no banheiro onde banheiros públicos, se eu encontro uma pessoa lá, eu falo do amor de Jesus, porque eu sei que é o único que vai restar em todas as nações do mundo. Entendeu? Para mim não tenho tempo nem hora. Eu prego em todo tempo, toda hora, onde eu estiver, no ônibus, nos coletivos, no carro, na fábrica, em qualquer lugar onde eu estiver. Se eu tiver uma oportunidade, eu falo desse amor, porque eu sei que é o único que vai permanecer para todo sempre na terra. E a única forma de você salvar a sua vida é através do conhecimento da verdade de Deus. Amém, meus amores? Muito obrigado. Quero agradecer de todo o meu coração, né? Você teria a paciência para ouvir esse vídeo que eu estou fazendo com todo carinho para vocês, com aquilo que Deus me deu, colocou no meu coração para que eu falasse, tá bom? E pastores, cuidem das ovelhas como deve ser cuidado. Tem o culto, não chegue lá falando, abre a sua Bíblia lá no livro de Romanos, no capítulo 8, no verso 32. Que a ovelhinha não tem nem tempo de falar, não tem nem tempo de procurar, não sabe nem onde que fica Romanos, não sabe nem onde é Gênesis, nem Apocalipse. Imagine o livro de Romanos que está lá no Novo Testamento. E para você que eu estou falando, Romanos 8,32 fala que nada nos separará desse amor. Nem a tribulação, nem a fome, nem a nudez, nem a perseguição, nem a espada, nada. Isso foi escrito, foi falado pelo o apóstolo Paulo falando aos romanos, né? Então, se você quiser conferir lá, né? Livro de Romano, capítulos